Salve, salve, é isso aí, vamos começar aqui o nosso vídeo, né, de apresentação, falar do site, dos livros, né, no outro vídeo eu falei demais, né, eu sempre falo demais, né, mas eu sou assim, vocês vão ver, né, minha esposa até falou, nossa, tu fala demais, mas fazer o que, né, eu sou conversador pra caramba, mano. Vendedor é assim, né? Eu tenho que. A gente conversa, vai entrando ali na vida da pessoa, vai falando do dia a dia, isso, aquilo. E eu sou uma pessoa que gosta de dar informação, de receber informação. E então acabei falando demais. Deu muito grande o vídeo, mas como eu falei, você pode assistir. Você tem um poder de assistir parcelado, né? Você pausa ali, né? Vou assistir 25 minutos, depois assisto mais, tal, tal. Ou então assiste tudo aí se você tiver com tempão. Eu sou assim. Eu quando eu gosto de uma coisa, eu assisto até o final e também gosto de compartilhar tudo. Tanto que no meu Facebook, se você for analisar, eu compartilho as coisas que as pessoas postam e comento. Mas sempre eu dou crédito às pessoas, sempre dou um comentário lá embaixo e depois compartilho o que ela faz. Então eu peço que faça a mesma coisa comigo também. Vocês dê like, né? Compartilhe, salve o vídeo, faça alguma coisa aí. Eu sei que nem todo mundo gosta de ajudar os outros, né? Mas se você quer ser ajudado na vida, gente, aprenda, tá? Você aprenda a ser grato, aprenda a saber ser luz e saber distribuir o favor, né? Então, se você pode essa verdade ou qualquer assunto pode não servir para você, mas vai servir para outro, né? Então, seja luz, compartilhe, deixa aquilo pegar em você e rebater assim para outro, né? Às vezes não ajuda você, mas ajuda outro. E você foi a pessoa que fez esse processo, né, surgir, né? Então, quantas pessoas às vezes salvam uma pessoa, né, por dar um bom dia, por indicar uma coisa assim para outra, né? Façam isso, por favor, não sejam mesquinhos em dar um like, é só ir lá logo, dar um like, compartilha e pronto. Então, se inscreve no canal, entendeu? Apoia ali o trabalho do cara, porque a gente tem tempo para fazer isso. Por isso que eu digo, ó, eu nunca quis ser essa questão de YouTube, porque eu não tenho tempo para estar editando. Eu trabalhei como editor em TV, eu sei o tempo que leva para editar um programa, cara. Tu imagina editar 1 hora de programa, de programa político, né, que eu fazia. Rapaz, é dias. Você sabe, juntando material para poder fazer isso. Então você quer editar um vídeo, fazer uma coisa bacana, como tem muitos vídeos bacanas no YouTube, bem feitos, sabe? Os caras fazem alta produção. Apesar de que tem hoje IA para tudo, né? Mas eu não, além de eu não ter tempo para estar editando o vídeo, deixando a coisa bonita, informação aqui com imagens e tal e tal e tal, eu vou dar fontes aqui, entendeu? Vai lá no Google, pesquisa o que eu estou falando, se você tiver dúvida, né? É claro, se eu tiver também tempinho, eu vou botar alguma imagem, vou inserir, posso abrir aqui e ficar mostrando direto aqui na tela também, né? Como eu vou mostrar o site aqui. Mas é isso aí, cara. Então, por favor, se inscreva no meu canal, vamos dar aquele apoiozinho, né, de fé, de amor, de gratidão, né, que isso vai voltar para você também, né, com boas energias e positividade. Saiba que todo mundo que me ajuda sempre é ajudado, né. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito abençoada e eu gosto de abençoar as pessoas, né. Estejam comigo, que vocês estarão nas minhas orações sempre, né. Eu quero que todo mundo aqui prospere, que todo mundo entenda. Eu vou estar falando do livro, mas eu vou estar falando também da minha mentoria, né? Vou estar falando ali sobre o livro As Três Chaves da Riqueza. Então vou estar dando dicas aqui, muitas muito relevantes e importantes assim para quem tá, né, para quem é vendedor como eu, quem é corretor de imóveis, para quem está aí tentando atuar, né, prosperar, né, se expressar com riqueza, com a lei da atração, né? Então eu vou estar sempre também falando desses pontinhos aí, né? Então é lógico, eu vou separar esses vídeos coisa por coisa para não ficar aquela salada mista, né, no canal. Então eu vou criar umas playlists. Também estou aprendendo a dominar o YouTube agora, essa questão. Isso aqui eu estou usando o OBS Studio, né? Abrir uma tela vertical aqui, a outra aqui. Ou seja, eu ainda tenho que fuçar essas coisas aqui, cara. Entendeu? Mas vamos lá, senão eu vou falar demais. Meu Deus. Então, vamos lá para o site, né? Então esse aqui é o site, né, lá no Wix, lá que eu vou estar lançando ele, né, mas já dá para ir por esse link aqui, que lá no Wix você pode hospedar de graça também, se quiser. Mas só que vai ficar assim, né, para você ter o seu domínio mesmo, tem que comprar, né? E eu vou comprar, né? Apesar de que é um pouco carinho, né? Eu acho caro, mas o Wix é uma plataforma muito boa, porque você mesmo edita o seu site, coloca as imagens que quer, vai ajeitando ali.
É bem interativo, sabe? Depois você ajusta para celular, fica bacana o site lá, sabe? Inclusive eu criei um monte de site, cara, eu sou doido, sabe? Eu fiz outro site para outras coisas aí, uns produtos que eu quero lançar, né? Que eu tô com vontade aí eu sou sommelier, como eu falei, né? Eu tô fechando aí com uma vinícola, né? Então eu tô querendo lançar aí um vinho, né? Mas eu quero lançar um vinho de uma casta de uva, eu quero fazer um blend que eu mesmo vou montar, entendeu? Eu quero que eles só produzam o vinho para mim. Então eu estou fechando aí com essa vinícola aí, vamos ver se vai dar certo esse projeto. Não é um projeto para agora não, mas quando estiver prontinho eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o vinho e como vocês vão poder comprar o vinho também, né? E assim, eu tenho muitas ideias, é claro, talvez não dê tempo de eu colocar em prática tudo na minha vida, mas o importante é estar focado nos seus projetos. Sua vida tem que estar andando sempre em busca de realizar seus sonhos, seus projetos, porque isso serve de estrada para você, né? Serve de guia, né? Os meus sonhos são as minhas estrelas guias, né? Então, assim, graças a perseguir os meus sonhos, eu estou aqui em Portugal, né? Eu saí lá do Acre, né? Para vir pulando ali, né? O Brasil e pá, hoje estou aqui com meus filhos, isso, aquilo, com a minha família, unido, né? Então, meu intuito é ir para a Suíça, né? Meu filho vai morar em Andorra agora esse ano. A minha filha está indo para a Espanha, esqueci o nome da cidade lá, mas beleza. E eu vou tocar o barco para cima aí com a minha esposa aí, porque o meu sonho sempre é ir para a Suíça. Eu disse que ia morrer lá na Suíça, que é uma das coisas que eu também vou ter que revelar para vocês, né, nessas revelações que eu tive aí, né, que você acaba descobrindo quando é que você vai morrer, né? Graças a Deus que eu vou morrer um pouco mais velho, né? Então assim, e vou morrer lá. Então já tenho garantias de que vou para lá. Então daqui para lá eu tô seguro porque tudo que vier é só lucro para mim. Mas eu já sei, né, o que é que vai acontecer comigo. Mas eu estou me preparando também para essa passagem da morte, né? Porque é isso que faz a diferença. A gente tem que é, lidar com essa realidade, né? Porque você está na vida, mas às vezes quem está vivo está morto também, né? Você está morto vivo, né? Porque quem está só perseguindo comida, né? Só pela sua barriga, seu ego, por coisas materiais em si, essa pessoa é um morto vivo, não tem propósito nenhum. Você hoje está vivo, amanhã não está. Eu conheci gente bilionária que andava de avião, tinha aeroporto na sua fazenda e pegou dengue hemorrágica e morreu. E ficou os bilhões aí, né? Então, assim, a vida é isso. A vida é muito radical, cara. Você está vivo hoje, amanhã está morto. Né? Você vê aí no Brasil, jogar a menina lá sem a corda. Jogaram a menina da ponte sem a corda, cara. Morreu, pronto, acabou. A menina cheia de sonho, queria ser cantora, queria ser o que, não sei o que. Acabou, acabou. Tá entendendo? Então, tenha cuidado com o que você anda, com quem você anda, com quem você faz amizade, com quem você é, aonde você vai, porque a sua vida é um triz, né? Hoje você está vivo, amanhã você pega um AVC aqui, se eu pegar aqui, eu morro aqui na frente de vocês, entendeu? E todo mundo amanhã esse vídeo viraliza, o cara morre na frente da câmera, né, tocando punheta, sei lá o que, entendeu? Então essas coisas acontecem na vida, entendam. Então, gente, vocês têm que prestar atenção na vida. A passagem da morte ela é fato, é fatídico, entendeu? É para mim, é para você, é para o ateu. Sabe o ateu que fala mal de Deus, fica falando mal da vida, ele vai morrer também. Entendeu? Por isso tu acha que Deus vai enviar anjo, vai se meter. Olha, ateu, tu tá achando que eu não sou Deus? Tu tá pensando que eu sou o quê, cara? Tu acha que vai acontecer essas coisas? Então, Deus tá nem aí, ó. Na hora da morte a gente se vê, garoto. Tá entendendo? Então, na hora da morte, parece que todo mundo aceita Cristo, né? Na hora que o avião está caindo, diz que ateu deixa de ser ateu, é tudo assim. A vida é cheia de hipócrita, né? É cheia de hipocrisia, a vida é cheia de hipocrisia. Todo aquele, o bam, bam, o cara que se diz tal, eu sou corajoso, eu comigo, cara, esse é o primeiro a sair correndo. Eu tiro por mim porque eu já tive vários amigos assim, entendeu? Amigos, inclusive, que arrumava confusão, e na hora da confusão, ele era o primeiro a correr, né? Então, contando história, todo mundo tem coragem de entrar no cemitério, né? Aí quando a gente faz o desafio, né? Eu quando era criança, a gente fazia esses desafios, né? Lá na cidade onde eu morava. Então a gente era pequenininho, a gente ia para frente do cemitério e fazia o desafio de quem tinha coragem até ir ao centro do cemitério, que é onde fica a torrezinha lá, a capela, né? Primeiro cemitério da minha cidade tinha. Então o cara tinha que ir até lá, era uma linha reta e voltar. Quem é que tem coragem? Rapaz, mano, a gente era muita loucura, a gente fazia essas apostas. Não sei se vocês fizeram quando era criança, né? Mas eu fazia, né? Então a gente tinha essas coragens assim.
Mas tem gente que diz que tem coragem e não tem. Porque a coragem, ela não é propriedade de quem fala que tem. A coragem, ela vai ser demonstrada no dia a dia, na vida, né? É igual a fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo diz que tem fé. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que a fé não é propriedade de todos, né? Nem todo mundo tem fé. Você pensa que tem, né? Mas você não tem. Sua fé pode ser baseada em nada. Tá entendendo? É igual a sua coragem também. Entendeu? Para você ter coragem, você tem que ter muitas outras qualidades por trás para te motivar a coragem, né? A ação. Do mesmo jeito é a fé. Então, a fé sem conhecimento, a fé sem obra, ela está morta. É só da boca para fora. Essa fé aí todo mundo tem. É igual você dizer que é rico. Estou rico. Eu sou rico. Todo mundo é rico. Então você é ganancioso, é desejoso. Todo mundo tem desejo, mas não quer dizer que tem, né? É igual dinheiro, né? Todo mundo quer, mas quem é que tem? Tem coisas assim que são abstratas, né? Nesse sentido, né? E no caso bem ali com a lógica, porque é só na imaginação da pessoa. Então, ela assiste filme de porrada e acha que é mestre de Kung Fu, né? Aí se mete numa briga, leva um monte de supapo na cara, aí descobre que não é porra nenhuma, né? Eu não, eu pratiquei Taekwondo, Kung Fu, o meu primo Daniel morava no Japão, em Okinawa. Ele ganhou concurso de ninja lá, tá? Um brasileiro ganhou concurso de ninja no Japão. O meu primo Daniel, tem até vídeo dele aí. Eu não sei como é o canal do YouTube do Daniel. Depois eu vou ver, vou passar para vocês. Mas o Daniel é biomédico, é médico, sabe? Um cara que saiu do Acre, morou na Bolívia, morou nos Estados Unidos, morou na Austrália, morou. Meu primo é virado, cara. Minha família toda assim, sabe? Tudo gente maluca, assim, gente, sabe? Meu primo, o Arão, lá no Acre, o Arão, a Fife, ele era do movimento Passeata para Cristo, lá da Igreja Renovada. Pesquisa no Google, Arão Afife Acriano. Entendeu? Pesquisei lá, ele, a esposa dele, os filhos dele, tudo era pastor de uma igreja lá, que essa igreja era uma gigante lá, cara, movimentava o estado inteiro, cara, eles fechavam ruas lá. Sabe, na minha família tem gente assim, cara, sabe? Gente doida, gente potente. E Acreano é assim, cara. Os dinossauros do Acre é nós mesmo, pô. Não tem esse negócio de dinossauro lá no Acre, não, pô. Lá no Acre tem muita comida boa. E vocês não sabem de nada, vocês nunca comeram nada. O que vocês estão comendo aí é nada. Lá no Acre você come tudo do bom e do melhor. Entendeu? Só sabe quem mora lá e quem nasceu lá. Assim, todo mundo do Amazonas, na verdade, né? Tem uma alimentação riquíssima, né? Então, gente, tô falando demais, gente. É terrível. Vamos focar, né, que é melhor, né? Então, gente, então vamos falar aqui, ó, o meu site, né, dos livros, das revelações que eu comecei a ter, comecei a escrever os livros, né? Então eu escrevi a saga das 12 esferas, né? Antes era o New Age, né? Eu expliquei para vocês, né? Que eu mudei o nome, né? Então a jornada da tua vida começa agora, né? Porque na verdade essa jornada da vida que começou foi a minha, né? Com essa maluquice aqui, né? E essa maluquice rendeu página, mano. Foi 12 livros. Essa é a coletânea, né? Você pode se afiliar também aqui na minha coletânea, se quiser vender ela. Você ganha 30% de comissão, né? E eu também te dou 45% de desconto em qualquer produto físico, direto, né? No WhatsApp ali, você entra em contato comigo, mostra que você afiliou, que eu te dou 45%. Se você for comprar a minha mentoria, eu te dou 45% de desconto nela. Ou quando for comprar livros impressos, né? Somente os que estão na Amazon e no clube de autores que não tem como. Mas os que eu mando imprimir, beleza. Então aqui eu dou uma explicada aqui, né? A jornada é a salvação, né? Tem que aumentar essa página aqui, ó, comigo aqui, vou aumentar. A imagem é tosca, né? Porque não é de IA, né? É a coisa que eu mesmo fiz. Então aqui eu vou mostrando, né, falando um pouco das sagas. Se você quiser dar pause aí para ler, que eu não estou com vontade de ler não. Esse livro tem 470 páginas, né, mas eu já te falei, ele conta a história de um cara que trabalhava numa pedreira, uma pessoa muito simples, né, que pega ônibus para ir trabalhar, trabalhava numa mineradora lá e cutucando lá com uma picareta, ele sentiu vontade de ir para um local e lá ele achou tipo uma pepita de ouro, ele achou que era uma pepita de ouro, quando ele toca o dedo lá ele desmaia, né, e fica em coma, e aí tem revelações na cabeça dele. Depois, quando ele volta ao trabalho, ele sabe que a pedreira foi comprada, entendeu? Lacraram ela lá e ele, né, foi pesquisar, descobriram que tiraram um artefato de lá,
um livro dourado. Por isso que o nome do livro é O Livro Dourado. E esse livro é um livro deixado ali por uma entidade, né, alienígena, tal, então pensava que era alienígena, mas na verdade tem muito é outra coisa, é um filho de um anjo caído. Mas enfim, contém uma verdade que a Bíblia não tem, nem as tabuinhas sumérias têm. Entendeu? Então foi revelando coisas ali muito importantes sobre a roda da Sansara, sobre, né, sobre o dilúvio, sobre os anjos caídos, né, sobre a realidade do mundo, né, sobre o Altíssimo, né, sobre os Aions, né, sobre o todo, quem é Javé, né, sobre os arcontes. Então, cara, tem uma mistureba de coisa aqui, mas que vai fazer sentido aos poucos. Apesar de que o livro é um pouco esquizofrênico, assim, e eu também não sou o Jorge Amado, sabe? Eu não sou o Paulo Coelho, o escritor que, nossa, que cara que domina o português, né? Eu sou normal igual vocês. Eu vou errar aqui, acho que eu já falei um milhão de palavras erradas, mas eu tô nem aí. O que importa é que eu tinha que botar isso pra fora, eu tinha que escrever isso, porque isso tudo veio na minha cabeça, entendeu? E depois desses contatos que eu tive, né? Fui clareando a minha mente. Eu tô com uma coceira no nariz, cara. Meu Deus do céu. Entendeu? Parece uma coisa, a gente tá fazendo. Não quero nem saber. É terrível isso. Até que tá cheirando alguma coisa. Mas a questão é que depois da revelação que eu tive, eu foi clareando a minha cabeça e eu fui começando a escrever os livros, né? Então eu fui escrevendo livro, e esses livros foi começando, eu mesmo fui começando a gostar deles, no sentido de ver que eles iam encaixando coisas, né? A síntese das coisas, eu digo, cara, tem lógica nisso aqui tudo. E eu também, depois que eu escrevia essas coisas, eu ia pesquisar essas coisas, né? Não era o contrário, que eu pesquisava e depois ia escrever. Não. E depois eu digo, cara, eu vou pesquisar sobre isso. Será que existe? Quando a fé estava lá, eu achava na internet, no Google. Eu digo, meu Deus, eu ficava abismado com as coisas que eu escrevia, né? Por conta disso, né? Porque eu tenho esse livro como revelação, né? Claro que para mim diluir essa verdade, que é muito pesado, é muito esquizofrênica também. Então, como é que eu vou transmitir isso? Se eu conversar com você assim, contando aqui no YouTube, num canal, você vai dizer, esse cara é doido, é só mais um louco querendo atenção, né? As pessoas elas estão assim, te analisando, né? Que é para depois elas te julgar, né? Que é essa a função do ser humano. O ser humano nasceu para julgar os outros. Porque se o ser humano, se você quiser descobrir, entendeu? Se uma pessoa é humana, ou é uma entidade, ou é um demônio, ou um anjo, é só prestar atenção. Aquele que te julgar é humano, né? Fica esperto. Então, vai acontecer muito isso, né? As pessoas vêm me chamar de maluco, isso, aquilo, tal, tal. Eu não ligo porque eu sempre fui chamado, então pra mim é elogio, né? Você me chamar de maluco. Pra mim tá elogiando, cara. Eu sou fã do Raul Seixas, curto Pink Floyd, Manowar, entendeu? E gosto de Stratovarius, vai entender, né? E aí de repente eu pulo pra Chitãozinho e Chororó e tá tudo certo, meu irmão. Então isso é coisa de doido, não é? Então, pois é, esse é o meu nível de loucura. Mas eu sei dançar e talvez você não saiba, tá entendendo? Eu sei contar piada, talvez você não saiba. Tá? Você jogar sinuca, você também não saiba. Você jogar xadrez. Eu fundei o clube de xadrez lá no Acre. Então muitas coisas eu sei, entendeu? E gosto do que eu sei. E amo o que eu sei, entendeu? E me amo, eu me amo demais, cara. Eu me amo demais, eu gosto de mim pra caramba. Entendeu? Por isso que eu me cuido, né? Por isso que eu me amo, me zelo. Pelo menos tento, né? Apesar de que a feiura não ajuda, né? Mas enfim. Aí você vai lendo aí os livros aí, né? Que você tá com mais coragem do que eu. Se quiser comprar, compra na Amazon, no Clube de Autores, ou então aqui no Kiwify. No Kiwify é legal porque você pode se filiar, se você vender, você ganha. Também que você recupera, né, o prejuízo ali se você não gostar do livro, né? Então, se você não gostar do livro, você vende 5 e você recupera o seu dinheiro que investiu. Olha aí que marketing, já pensou uma coisa dessa? Aí você vai lendo aí, eu fiz aqui o terceiro, a Cidade Astral. A Cidade Astral, o negócio já começa a pegar. Aí aqui o negócio começa a esquentar, né? Aqui o cara vai entrar, ai meu Deus, aqui o cara vai entrar, né, na pirâmide, né? Ele está se preparando para entrar na grande pirâmide. Lá ele vai conhecer um ser,
né? Esse ser vai ajudar ele a descobrir muitas coisas, vai revelar bastante coisa ali para ele, né? Vai ter uma aula muito doida ali sobre chakras, sobre dimensões, sobre realidades paralelas, né? Sobre você vai entender, é como eu falo, cara, esse livro aqui, como eu digo, é compromissado, ó, é indicado para quem está compromissado com a sua evolução. Então, se você está evoluindo, você estuda essas coisas, você vai ver essas coisas aqui. Olha, tem texto bíblico aqui. Então, você que é crente é bem-vindo também. Você vai entender um pouco, você vai saber como é a espiritualidade, o que é o plano mental, né? Você vai ver que você está numa realidade mental, você não está num plano espiritual, né? Esse papo aí é mentira. Então, muitas das experiências que você tem fora do corpo, né? Fora do corpo, ai que talação, que você tomar um ayahuasca, um cogumelo, isso, aquilo, aí o cara, eu vi Deus, eu vi anjinho, eu vi o gnomo, eu vi cobra, eu vi aranha. Cara, isso tudo é experiência mental, não é espiritual. Tá? A ayahuasca, ela não te leva a plano espiritual nenhum. Tudo isso aí é experiência mental. Né? Eu já fui do Daime, eu já fui da União do Vegetal, eu sei fazer ayahuasca, eu faço ayahuasca em panela de pressão. Tá entendendo? Pego o cipó, pego a chacrona e sei fazer. Já ensinei pessoas a fazer também, entendeu? Que depois eu descobri que ganhar dinheiro com isso, né? Que eu acho ridículo isso, sabe? Todas as pessoas querem ganhar dinheiro, né? Principalmente com coisas assim que é para evolução, né? A pessoa quer ganhar dinheiro, 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 dinheiro. É diferente, cara, quando você tem custo para fazer uma coisa. Então, você quer um livro. Eu não vou te dar um livro de graça, porque tem custo para fazer ele, né? Então tem isso, eu já botei o preço ali bem barato para ver se sai, né? E mesmo assim, os pessoal é tudo miserável. E também tem essa questão que na Amazon e no Clube de Autores é muito caro, né? Como eu estou aqui em Portugal, é em euro. Então você bota lá o valor mínimo em euro e aí para real, convertendo para real, sai caro. Então às vezes compensa comprar um PDF aí, né, um formato digital e depois, quem sabe, quando você tiver um dinheiro, comprar ali o físico. Se você realmente virar um fã aí, quer colecionar e tal, aí vai de você, né, cara? Eu também, eu só estou externalizando o meu sonho, né, o meu livro, isso, aquilo. Mas é como eu te falei, para contar as loucuras que passou comigo, eu tenho que diluir isso numa história, para ficar suave, entendeu? Para você poder, então, também se divertir com isso, para você também aprender com isso. Porque se eu contar só o que aconteceu, você vai dizer, tá doido. Você tá doido, esse bicho tá doido. Entendeu? Pode internar. Então, não é isso. Então, eu conto uma saga de um jovem pai de família, ele vai aprendendo, ele vai subindo, ele vai conhecendo seres, magos, anjos, demônios, ele aprende canalização, ele aprende projeção astral, ele vai sendo educado na magia, entendeu? Na teurgia, né? O fundamental é a teurgia, né? Você tem que ser teurgo para então ser um mago, né? Não queira ser mago para depois ser teurgo, né? É diferente o caminho. Seja teurgo e depois você vai ser um bom mago. E aí ele vai trilhando ali a evolução dele, ele vai conversar com entidades, né, muito bem conhecidas, né, como Vishnu, como Shiva, né, ele vai ver pessoas importantes no coletivo, no consciente coletivo humano, né, como São Jorge, né, ele vai conhecer também o Mago Merlin, cara, vai conhecer muita gente importante. Cada pessoa vai ensinar uma coisa muito boa para ele, que vai ajudar ele nessa evolução. Então ele vai trilhando a jornada dele. Só que a coisa vai ficando esquizofrênica, porque ele vai começar a juntar peças, entendeu? Importantes e saber sobre a realidade. Ele vai começar a entender quem é Deus. Ele vai saber, ele vai começar a entender o que se passa aqui. Que treta é essa sobre Adão e Eva? Desse anjo caído, né? Quem é Lúcifer, quem é esses anjos aí e tal. Então, assim, nada a ver o que as pessoas falam aí sobre Lúcifer, sobre isso, aquilo. Nesse livro é abordado diferente, sabe? É a minha imagem. Então, você pode falar outra coisa. Nossa, gente, eu tomei um suco ali, né? Antes de vir fazer o vídeo. Eu tinha ido ali no Tasco, né? Eu já tinha tomado um café. E aí, vi um amigo ali e fui tomar um suco, cara. Poxa vida, esse suco tá
querendo assim voltar, mano. Meu Deus do céu. E o pior é que eu não vou editar esse vídeo e vocês vão ficar vendo eu aqui igual um boi ruminando, né? Mas fazer o quê? E aí ele vai entrando em planos paralelos, vai conhecer jeans, elfos, né? Os elfos não é esses elfos aí do Senhor dos Anéis não, tá? É diferente. Então ele vai conhecer entidades macabras, umbrais, né? Ele vai para planos superiores e inferiores. Esses 6 primeiros livros é uma viagem, mano, entendeu? É meio. Você tem que ter mente aberta. Se você não conhece nada disso, é bom se ligar no personagem porque ele também não sabe de nada. O personagem ele vai crescendo junto. Então, se você for na cola do personagem, você também cresce junto com ele. Tá entendendo? Agora, se você já é um cara entendido, uma mulher desperta que conhece filosofia, conhece gnosticismo, hermetismo, conscienciologia, né, cabala, e você vai pegar esse livro, você vai entender ele, você vai conseguir, né? Tem trechos desse livro que são mensagens de mestres importantes, estão colocadas lá, né? Tem, assim como eu cito a Bíblia, então não vão pensar que é plágio, o cara plagiou, não, são citações, né? Agora tem coisas ali inventadas, né? Fictícias, que para compor o chão onde vai se desdobrar esse conhecimento e onde vai ser revelado aquilo que eu, né, recebi por revelação. Então eu tento suavizar isso da melhor maneira possível para que você compreenda. Então o livro ele é cheio de chaves, né? Então tem chaves importantes ali. Um livro vai desdobrar o outro, né? O último desdobra o primeiro. Tem essas jogadinhas, né? Quem for desperto vai sacar isso, né? Porque o livro ele tem finalidade, como se você lê todos essas releases aqui, né? De explicação, você vai entender o que eu estou querendo realmente por trás desse livro, né? Ó, o caminho é a evolução. Então, olha aqui, ó, preço baratinho em euro, né? O MBWay, ó, pode fazer MBWay. MBWay é o Pix, é igual o Pix lá do Brasil. Essa é a tua teologia. Ó, o fim está chegando e transcender é necessário, mas não se engane. As religiões são incapazes de mostrar o caminho até a verdade. Todas foram corrompidas pelos Anunnakis. Eles ocultaram a chama violeta do Cristo. Sim, a verdade que nos libertará. De homem iniciado, de adepto a alquimista, o teurgo sabe que o caminho é buscar a santidade na perfeição dos 3 grandes planos. Esse é o único caminho no sentido do espírito. Só assim perceberemos os frutos divinos necessários para mudar nosso mundo atual. Nosso peregrino entrou na grande pirâmide. Agora, grandes mestres, que você já ouviu falar em livros, o aguardam para ensiná-lo a fazer a conexão do nada com a verdadeira vida em tudo. Em 7 planos mentais, por várias dimensões paralelas de realidades no cubo, ele descobrirá que para enxergar tudo é preciso sonhar alto e forçar o despertar na ação. Aquiete sua mente. Escolha sua estrela guia. As 3 primeiras chaves ocultas estão reveladas na fênix, no arco-íris e na flor do lótus. Aqui é só o começo. Então, você vê, né, que eu faço uns textos assim, né, mirabolantes, né, as coisas e tal, porque realmente é essa vibe do livro, né? Ele é um livro que tem uma jornada e uma missão, né? E ele vai conectar pessoas, né, a essa questão. Olha só, esse aqui é o livro 5, O Plano Divino das Eras. A capa dele, ó, olha como é a capa dele, é sinistra, ó. Entendeu? Tem uma nave aqui, ó, tem um olho aqui, tá aqui o nosso peregrino subindo aqui numa pirâmide, né? E olha lá, tem um C lá esperando ele. Então tem coisas absurdas aqui no livro que você vai ver, né? Que você vai ficar abismado, outros não, outros dirão que foi perca de tempo, né? Outros vão dizer que foi o pior livro que já leram. E daí? Tá tudo certo, cara. Você pode achar o que você quiser, você é livre para isso, entendeu? Eu não tô atrás aqui de que você seja um baba-ovo, entendeu? Ou que me deu o Oscar. Eu não tô atrás disso, eu não tô carente por isso, entendeu? Eu não tô carente de... Eu gosto de ter amizades, entendeu? Eu gosto de ter conversar com as pessoas. Isso aqui eu tô dando meu jeito aqui, até mesmo de aparecer, que é uma coisa que eu odeio é ficar aparecendo em imagem aqui, entendeu?
Eu não gosto disso e estou fazendo isso porque vale a pena, entendeu? Se você achar que vale a pena, você vai gostar do livro. Se você achar erros lá no livro, esse cara escreve muito mal, tal, não sei o quê. Sabe, tem gente que vai criticar tudo, né? Até mesmo eu mesmo critico. Imagine você, né? Então, assim, se você achar erros ali no livro, toscos demais, né, em português, se você quiser consertar e depois, né, me chamar ali no meu WhatsApp e dizer, olha, no livro tal, na página tal, tem um erro lá muito feio, tal, não sei o que, vai lá, conserte. Se você até quiser ajeitar para mim, pode ajeitar que eu lhe pago, tá bom? Pelo favor. Assim, você está livre para criticar, para julgar, mas para ser construtivo também, para me ajudar, né? Não para lá para derrubar, né? E pegar lá o livro e depois amanhã fazer um canal no YouTube. Olha o que esse cara escreveu aqui, olha como ele é burro, olha as pessoas, sei o que, sabe? Porque tem muita gente que gosta de subir, né? Em cima das coisas dos outros, né, cara? Assim, dos defeitos e tal. Então ninguém pode errar hoje em dia, né? Ninguém pode falar nada errado. O cara não pode ser gordo, o cara não pode ser magro, o cara não pode ser feio, o cara não pode ser muito bonito. Então nós estamos todo tempo sendo bombardeados por julgamento, né? Então se você for parar a vida para estar andando do jeito que as pessoas querem, polida, cara, meu Deus do céu, e outro que nem merece, porque às vezes quem tá ali julgando é 10 mil vezes pior do que você, cara. O cara não. Sabe? As pessoas têm que se enxergar antes de criticar alguém, isso, aquilo. Erro é normal, né? Eu não tô escrevendo, eu não escrevi para ter uma cadeira na, na Academia de Letras do Brasil, não. Entre os melhores escritores. O Jô Soares é que queria esse negócio aí. Eu não quero isso, não, cara. Eu acho que nem, não sei nem se o Paulo Coelho faz parte disso, dessa Academia de Letras. Mas eu não tô atrás disso, não, cara. Eu me livro, entendeu? De ter essas responsabilidades. Pior é quem tá lá sentado hoje em dia lá, que só faz merda, escreve besteira, isso aqui, e tá lá como Deus lá. É até feio isso, sabe? É a mesma coisa de eu ser um ministro da Justiça Suprema do Brasil e sou um bandido, entendeu? Com o pé atolado em merda, com coisas ridículas contra mim. É feio isso, cara. É tipo você querer dar uma de pastor, entendeu? Se você é todo sujo, todo cagado, sabe? Enrola as pessoas, não paga ninguém. Aí é pastor. Pastor de quê? Aí o cara é pastor, mas aí ele tem amante, é pastor e se veste de detetive travesti. Tá entendendo? Isso é feio, cara. Entendeu? Você. É o Pablo Marçal, é cristão, isso aqui, mas aí faz certas coisas erradas, tá entendendo? Então você quer ser o Bolsonaro principal da família, o representante, o mito da família, o cara que teve um monte de mulher, que tem um filho com cada mulher e quer ser agora o arauto da família, de Deus, da pátria. Não, né, cara, tá errado isso. Então, nós estamos cheios de referências negativas já, de ruins, que não são o que dizem, né? O Enéas não, o Enéas, meu conterrâneo, acriano, ele era o que era. Ele era médico, ele dizia que era médico, ele era político, ele é criador de partido, foi candidato a presidente do Brasil, ele sabia o que estava falando e o que estava dizendo. Ele era um cara, sabe, você não tinha como julgar ele era o que ele era. Você podia julgar ele assim, sua barba é feia, você é careca. Era melhor, entendeu? Você podia jogar essas coisas, que foi nisso que detonaram ele, acabaram com a vida dele por aí, né? Tirando chacota da imagem dele e assim o Brasil perdeu o único presidente que ama a nação, que era nacionalista de verdade, né? Que era o Enéas. E aí agora tá aí o pecado que fizeram, né, com o Enéas, estão pagando agora. O Brasil está no umbral. Né? O brasileiro ainda não acordou, mas ele vive no umbral. A realidade do brasileiro é infernal. Você trabalha feito escravo no Brasil para ter porra nenhuma. Você comprar, já precisa você comprar um iPhone aqui, né, aqui em Lisboa. Só para você ter ideia como as coisas é fácil na Europa. Eu tenho uma conta de telefone aqui, a Vodafone. Quando eu contratei, eles me deram 3 chips de celular e uma televisão de brinde. Olha isso. E eu pago 50 euros por mês. Aí agora, né, depois de um tempo que eu sou cliente deles, eles me ofereceram aqui para comprar iPhone. Tipo, se eu quiser contratar, é só bater o botão lá, aí vai vir 3 iPhone para mim e vai ser descontado 25 euros por mês na minha conta. É muito fácil ter iPhone aqui, né? A questão é que eu não gosto de iPhone, sabe? Por isso que eu não quero. Talvez eu vou pegar um para minha esposa, que o dela é iPhone, tá muito feio. Eu tô mais fã dos Xiaomi, né?
Então eu vou comprar um Xiaomi para mim. Mas porque o meu é da Samsung pé duro, né? Mas a questão é, eu tô precisando mais é comprar um computador, que agora eu vou ter que fazer vídeo, né? Tá tudo escuro aqui, né? Sei lá, eu não sei nem como é que tá, cara. Isso aqui eu vou ver tudo depois. A questão é essa. Gente para julgar não falta. E você vai se deparar na sua vida com pessoas que estão marcando na sua vida karmicamente, sabe? Todo tempo te marcando. Menina, por que tu não coloca um brinco? Menina, por que tu não usa esse sapato? Fulano, por que tu não vai com essa gravata? Fulano, por que tu não pintou o cabelo assim? Ai, menino, por que tu não lava assim? Por que tu não faz assim? Por que tu não corta assim? É melhor assim. Todo, sabe, essas dicas fuleira tá cheio no mundo. Qualquer emprego que você for, qualquer negócio, qualquer lugar, vai ter um fresco desse aí para atazanar a sua vida. Porque ele não sabe fazer as coisas só para ele, entendeu? E deixar que os outros observem, porque os outros estão aprendendo. Se eu estou olhando, eu estou aprendendo, pô. Tu não tem que estar todo tempo me dizendo como é que. Ai, tu coça o dedo. Sabe? Tu é chato. É por isso que eu me isolo muito, entendeu? Então, o meu sonho mesmo agora hoje, o meu sonho material, se eu conseguir realizar ele, né? Que é um pouco custoso para mim, mas é ir morar numa montanha, sabe? Bem longe assim das pessoas. Eu estou criando um network tão infalível que eu só preciso ligar para ele. Então, do mesmo jeito que eu estou aqui em Portugal e eu alugo coisas lá no Brasil, é só por telefone. Entendeu? Eu falo com um, falo com o outro. Desculpa aí, gente, o suco tá voltando, pelo amor de Deus. Então, falo com um e com o outro para mim não ter que sair, sabe, cara? Eu não gosto muito das pessoas de hoje. As pessoas de hoje são frescas, despreparadas, são pomposas, são soberbas, né? Elas querem aparentar coisas que não são. Elas querem ser super ricas sem ser. Elas preferem se endividar todinha por um iPhone, por um não sei o quê, só para mostrar para o vizinho, para mostrar para o outro. Sabe? Elas perderam o senso do real, da necessidade, né? O que é um carro, né? Um carro é para se movimentar, então importa, né? Às vezes você tem que andar num carro que caiba dentro do seu bolso e que você consegue sustentar ele, não andar numa coisa que você não queira, cara, né? Tipo você queria andar numa Dodge Ram, né? Eu tenho uma experiência com uma Dodge Ram que eu não conseguia nem abastecer ela. E a pessoa. Então, são coisas que você tem que se livrar, mano. Que não é pra você ainda, não é só o tempo ainda. Quando você tiver grana, um posto de gasolina, aí você compra essas coisas. Fora isso. Então, tem coisas na vida, cara, que te leva à pobreza muito rápido, te suga energia. Para manter é muito dispendioso. Então, às vezes, vale mais a pena você morar no motorhome, numa kitnet ou num quarto, num apartamento de um quarto, né? Do que querer mostrar para sua família que você mora num apartamento legal e não sei o que e tal. Sabe, quer lotar sua casa todo dia para estar fazendo churrasco para os outros deixar tudo sujo lá para você limpar. Tá entendendo? Que é isso que acontece. Então eu não vivo disso de agradar ninguém, né? Muito pelo contrário. Se eu quiser estar agradada comigo, é só se a gente se conhecer, que a gente vai para um cantinho, para um barzinho e joga sinuca, conversa pra caramba. Então, eu não tô nem aí se você não vai gostar do livro, é problema seu. Agora, se você gostar, parabéns também, né? Eu gosto do que eu fiz, né? Então, assim, eu entendo o que eu fiz. Eu espero que você entenda. Porque tem chaves, né, de conhecimento para você entender no livro, né? Para você ir desdobrando ele, né? E gostando da leitura dele. Né? Eu não sei se ele vai virar aí um Senhor dos Anéis, né? Ixi, eu não sei se ele vai virar assim, uma obra literária que vai virar uma minissérie como Games of Thrones. Ixi, a pessoa tá doido, moço. Aí sim. Aí você vai gostar de mim. Aí você vai querer ser meu amigo, né? Imagina eu ficar, porra, ele era meu amigo, o cara lá, ó. Ai, agora tu lembrou de mim, né, ô sacana? Mas quando eu te pedi R$ 100 emprestado, tu virou as costas. Então é assim mesmo. Então aqui no sexto livro, né, as 12 esferas, né, New World e Seclorum, ninguém escapará dessa grande manipulação, né? Contudo, uma minoria está avisada. Aqueles que aprenderam o que significa a chama violeta entenderam o verdadeiro papel do Filho do Homem. Ele veio esclarecer essa verdade aos guerreiros da luz. Hermes deu os toques. O todo é mental.
A mente dele é a matriz do universo. A mente do todo é a matriz do universo, gente. Esse universo todo é mental. Eu vou explicar isso aqui nos outros vídeos. Chegou o nosso tempo de mudar da água para o vinho e sermos transformados em seres dévicos. Eis o mapa que os levará à vida eterna. Agora chegou a salvação prometida, que antes estava ocultada pelas religiões manipuladas do mundo. Sim, a história preparou o cenário para o teatro. Os atores irão entrar em cena, porém, muitos não enxergam os bastidores dessa peça. O futuro deles não nos pertence. Essas são as palavras do mago. Então, esse livro aqui é um livro muito revelador, né? O sexto livro. E eu conto muita coisa nesse livro aqui, cara. Né? Acho que no último capítulo dele, faz tempo que eu não vejo, mas acho que no último capítulo dele é mais uma verdade oculta. Lá eu explico como foi criado, como o Altíssimo, né? A supra-realidade altíssima, né? Emanou os aions. Como foi que ele criou os aions? E depois como os aions criaram, né, a luz, né? Que a luz é um Deus, tá? Que é o todo. Esse Deus aqui, dono dessa realidade, é o todo. Então, assim, como elas criaram o todo. E depois, como o todo criou o seu Olam, né? Que é o Olam de Asiá, né? Depois ali da queda de Adão e Eva, de Yetzirah, eles caíram, né? O todo colapsou, dividiu-se, né? Criou a dualidade ali, né? Que a dualidade existia de outra forma, né? Nos planos superiores, né? Nós estamos falando aqui de realidades superiores, né? Não de planos e nem de dimensão, é realidades. Então ele criou essa realidade ACA, que é a realidade da ação, né? Olam da ação. Esses termos que eu falo, né? ACA, você pode pesquisar lá no Google se você não conhece, para ir se familiarizando também, porque você tem que ter pacotes de informação para entender também. Então se esforça um pouco, né? Então essa realidade ACA é uma realidade mecânica, né? Ela é atômica. Ela é uma realidade vibracional, né? A luz, que é o todo, está em toda a realidade, né? Então, no átomo, no núcleo desse átomo, está a centelha desse todo, né? Movendo toda a realidade de forma frequencial, como uma estática de TV, chiando. Então, ele cria uma sintonia, entendeu? Como um canal que você sintoniza e a imagem aparece. Então, essa sintonia, essa imagem que aparece são as esferas, né? Aliás, é o cubo de ACA, né? O cubo de Metraton. Então, ele criou o cubo de Metraton, dentro desse cubo ele coloca as esferas, né? Essas esferas, elas são realidades já criadas por ele, né? São tectrônicas, atômicas, né? Como mostra aqui nesse livro aqui, a Árvore da Vida, né? Tem a Árvore da Vida aqui, são planetas aqui, ó, as esferas são planetas. Então, essa esfera que a gente mora, essa última aqui, é chamada de Malkuth, o reino. Então, ela também é uma esfera sintonizada. É por isso que aqui a vida é toda sintonizada, né? Tá tudo ok. As cores estão balanceadas, o som está ok, testando o som, né? O ouvido está funcionando, o olho está renderizando, os átomos aqui são colapsados, está tudo modulado, está tudo sintonizado. Então, estamos vivos, né? A vida, né? O sonho aqui é denso, né? Por conta da mecânica das leis herméticas, né? Que eu vou explicar para vocês, porque o que rege esse Olam aqui, né? O Olam da ação, são as leis herméticas, né? São 7 leis lá, né? São 12 na verdade, né? Mas das 7 principais ali, né? Hermes ele fala ali, né? Nos seus livros, né? Inclusive o Hermes também é um personagem que está no livro, a gente conhece ele lá, né? Eu também tenho uma canalização com o Hermes ali, onde eu aprendo muita coisa com ele. Então lá ele explica muito bem como funciona, né, a mecânica do Olam de ACA, do Olam da ação. É por isso que aqui é o plano da ação, gente. Aqui você, tudo aqui só acontece se você agir. Ah, eu quero um carro, eu quero não sei o que, eu quero. Tá, mas se você não agir, não vai aparecer. Ah, eu quero laranja, eu quero colher laranja. Então tem que plantar a semente da laranja. É ação, você tem que agir. Então a fé é isso, entendeu? Tem que ter ação. Jesus Cristo falou, né? Tudo aquilo que você pediu, acreditando que já recebeu, você terá. Mas para terá, você tem que agir antes.
tudo aquilo que você pediu, tendo fé que já recebeu, entendeu? Você terá. Só que para ter, você tem que plantar. Então, tudo aquilo que você pediu, que você está pedindo, tem que plantar primeiro. Aí você vai ter. Quando você plantar, aí você pode ter certeza que você vai colher pé de laranja, é fruto da laranja. Se eu plantei laranja, eu vou colher maçã? Não, né? Então, tudo que aquilo que eu pedi era laranja. Então, tudo aquilo que você pedir, tendo certeza, entendeu, de que já recebeu, eu vou receber. Eu vou receber laranja. Por quê? Por que você sabe? Porque eu já plantei, cara. Ah, então tudo aquilo que você pediu, né, você vai receber. Crendo que recebeu, você receberá. Por quê? Porque você já plantou. Esse é o bugzinho que ninguém explica aí da lei da atração das coisas, né, das coisinhas aí herméticas, né? Mas esse Holanda, essa realidade, né, essa realidade da ação, ela é uma realidade regida por leis herméticas, né? Então as leis herméticas, elas vão elas vão estar tratando, né, sobre o regimento interno dessa realidade, desse Holanda. É por isso que tem muita gente que não consegue entender as coisas espirituais, porque a mente dela está, né, dentro de um cérebro limitado. E a coitada, às vezes, não tem pacotes de informação. Então, ela não vai entender. Tu vai falar com o ateu, entendeu? Sobre Deus, se ele nega isso, não tem como. É igual tu falar sobre cores com um cego. Tu vai explicar o azul para um cego, de nascença, um cego de nascença, que não conhece cor. Tu vai explicar para ele, é mesmo, é? O que é vermelho. Como é que tu vai fazer para explicar para um cego? Como é que ele vai saber, cara? Ele é cego. Como é que ele vai poder distinguir, comparar azul com vermelho, se ele nunca viu uma cor sequer? Me diga aí, cara, como é que tu faz isso aí? Tá entendendo? Maluco. Então não adianta você querer falar com ateu, que ateu também é cego, né? Ele não vai entender os parâmetros. Ele tem conhecimento, isso, aquilo, mas os ateus, ele tem uma jornada aí que eu vou explicar a origem dos ateus. Por que existem seres humanos ateus que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada sobrenatural, mesmo que eles vejam aí na internet 1 milhão de vídeos de aparição de extraterrestre, de fantasma, de entidade, de demônio sendo invocado, eles não acreditam. Ateu não acredita. Ateu ele só vive a vida para trabalhar, para comer, entendeu? Para transar, para isso, para aquilo. O propósito deles é isso aqui. Mas esse tipo de pessoa, né, na computação é chamado de NPC, né? Os Anunnakis, né, chamavam essas pessoas de Adapa, né? Porque os Adapa é o seguinte: os anjos caídos, depois eu vou explicar isso bem detalhadamente, mas eu vou logo explicar aqui para vocês um pouco para entender essa questão aqui. Os anjos caídos, eles tiveram relações com os adâmicos, né? Com as filhas, com os descendentes de Adão, já dentro dessa realidade aqui material. Então, com o sangue dos adâmicos, né, que são aqueles que têm a alma, centelhas dos Aions, nasceram os Anunnaki. Os Anunnaki e tal, depois de um tempo, tiveram a ideia de pegar o macaco, entendeu? Os símios, misturar lá com o seu sangue e fazer uma espécie de Anunnaki para poder servir a eles, entendeu? Então eles criaram o Adapa. Então os Adapa eram tipo um nerdental, vamos dizer assim, né? Um homem meio macaco lá, que é justamente daí que vem essa origem, né, de que a humanidade saiu do macaco, nós evoluímos do macaco. É por isso que encontra fósseis de ser humano com cara de macaco, tá entendendo? Porque é por conta dos Adapa. Os Adapa era tudo meio humano, assim, eles tinham um braço, perna, isso aqui, um cérebro. Mas o cérebro deles só ia reagir conforme fosse educado. Então os Anunnaki, pum, injetaram lá, né, uma inteligência neles. Qual a inteligência que injetaram nos Adap? Para servir, para ser escravo. Então os Adap eram usados para minerar ouro ali para os Anunnaki. Então, ele só fazia isso, coitado. É igual as pessoas de hoje em dia. Só são programadas para quê? Para trabalhar. Para quem não sabe, nem para quem trabalha. Né? Só sabe que está trabalhando porque precisa de dinheiro no final do mês para comer, porque senão não consegue plantar. Né? Que ela acha que a comida só sai lá do supermercado, que ela acha que a comida brota lá. Né? Então, tem muita gente que pensa que a comida só brota no supermercado. Né? Eles não sabem que quem fornece para o supermercado é o agricultor. Né? Isso aí eles não sabem que o agricultor, para ter o alimento, tem que plantar. Aí isso aí esqueceram. Mas, enfim, os Adapas, né, depois eles foram sendo misturados com outras raças. Né? Os Anunnakis foram começando a fazer manipulação genética e criando muitos seres. E a maioria dos humanos, né, entre aspas, que está por aí, que se diz humano, né, e que é
ateu, não acredita em Deus, ele não acredita em Deus porque dentro dele tem uma programação antiga. Não existe Deus. Dentro dele está a programação de que existe seres lá fora, extraterrestres. Porque foi os Anunnaki que colocaram neles. Para eles poder respeitar os Anunnakis, adorar os Anunnakis, tiveram que ter essa programação. Entendeu? Nós somos seus deuses. Entendeu? Vocês foram criados para adorar nós. Eu sou o seu Deus. Está entendendo? Então eles adoram. Os Adapas adoravam os Anunnaki. E a descendência dos Adapas, que chegou até aqui agora, né? São esses aí. Né, que não concebe Deus, não consegue conceber o Altíssimo, Cristo, não consegue, cara, não consegue. Então só quem consegue conceber a espiritualidade, né, é quem tem a centelha, né, adâmica dentro de si, né? Então são esses aí que Cristo veio resgatar, por isso que Cristo morreu, caiu na realidade aqui, nasceu como humano, né, com muita luz, tal, para poder resgatar os adâmicos, né, que foram os que caíram aqui devido ao pecado de Adão, né? Então nós nascemos aqui presos nessa realidade, né? Nascemos presos aqui nessa realidade porque Adão já nasceu, teve que vir para cá. Então ele foi preso aqui e ele e Eva, né, transaram, ela embuchou e o primeiro filho dela que nasceu já nasceu preso aqui dentro dessa realidade, debaixo das leis herméticas, mecânicas. Então nós estamos presos às causalidades, né, do todo, a dualidade. Então nós somos vítimas da dualidade por não entender ela. Então a Eva quis entender sozinha, né, porque ela foi enganada lá, então ela quis saber o que é bom e o que é mal, ou seja, a dualidade, né? Mas ela não entendia o paradoxo, ela não sabia conciliar o paradoxo, porque nem tudo que é bom é mal, né? Nem todo mal, sempre tem um mal que traz um bem e um bem que traz um mal, ou seja, é um paradoxo, né? Então o remédio é ruim, mas cura. Açúcar é doce, mas gera câncer. Então o que é bom e o que é mal? Tá entendendo? Depende, se é perspectiva, tem que saber polarizar isso aí direitinho. Então tudo é polaridade, tudo é gênero, tudo é vibração, tudo é energia, né? Tudo. Aí as leis herméticas vai explicando como é que funciona essa realidade, porque essa realidade é hermética, é um cubo. O que é um cubo? Quando eu falo assim, ó, esse cubo é hermético, isso quer dizer que ele é fechado, né? Hermeticamente fechado quer dizer que não sai nem ar dele, né? Não é isso? Então, por isso que é chamado de leis herméticas. Porque são leis fechadas. Essas leis funcionam aqui muito bem, mas não lá nas outras realidades não funciona. Não tem isso. Essa realidade, quem domina aqui, quem é o Deus dessa realidade aqui, é o todo. Tá entendendo? Ah, o arconte, ele é o arconte da Baô, né? Não sei o que. Negativo, nada a ver. Isso aí é outra filosofia maluca, mitologia gnóstica, feita para confundir gente aí, deixar tudo embaralhado. Porque nesse mundo aqui o negócio pega. Aqui já é esquizofrênico demais. Entender esse mundo aqui não é fácil, mas você vai entender. E no livro também você vai entendendo, né? Mas eu vou explicar no canal aqui, também vou explicar muita coisa. Eu não vou deixar ninguém boiando também muito tempo, não. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui alguma imagem aqui para vocês que eu separei. Então vamos dizer que esse cara aqui seria o todo, né? Ele é o universo, olha só. Ele está em todos os lugares, né? Ele é uma consciência que está no átomo. Tudo é átomo, tudo é uma estática, né? Então, só aqui dentro, ó, do cubo, só aqui dentro é que é a CA. Né? Esse cubo aqui seria o cubo de Metraton. E o que é que tem dentro desse cubo? Tem o nosso universo material. Então aqui dentro, esse todo aqui jogou para cá para dentro, ele pegou as substâncias, né, primordiais que já existem, né, que ele é um alquimista, esse todo aí é um alquimista, Javé é um alquimista. Então ele jogou para dentro do cubo ali a matéria escura, a energia escura, jogou a energia tectrônica, que é atômica, né? Essa realidade ela é composta de 5% só de átomo subatômico, de subatômica. O resto é tudo energia atômica e antimatéria. Então, dessas 5 ele conseguiu fazer a sintonia das esferas, né? Então ele fez um conjunto de esferas, de mundos, né? Para ir diluindo a consciência de Adão, para poder preservar a alma, né? Então ele tem que jogar os que nascem de Adão, né? Que eles nasceram presos, mas eles não pediram para nascer aqui, né? Eu não pedi para nascer aqui nessa bosta. Então eu nasci aqui, quem que me colocou aqui? Adão. Então, como é que eu saio daqui? Aí Cristo, ele é o caminho. Tá entendendo?
Então ele veio para resgatar isso, para poder continuar o projeto lá, porque o projeto nem foi para frente. Só tinha 2 humanos e já caiu, tá entendendo? Por conta do que houve lá. E aí aqui é que se originou essa história toda de Anunnaki, de anjo caído, é tudo aqui. Aí depois você vai entender também como é que um anjo caído realmente fez a safadeza lá, né? Eu vou explicar. Mas ele criou dentro desse cubo 2 árvores, né? A árvore da vida e a árvore da morte. Né? Então quem estuda Cabala sabe um pouco o que é essas árvores. Eu não tenho nenhum modelo das árvores aqui, mas né, tudo no universo é uma estática atômica. Né? Então, se você olhar para o céu, você vai ver bilhões de estrelas ali. Né? Depois eu vou explicar isso aqui melhor, então eu vou mostrar para você, né, tranquilamente, né, que tudo está vibrando. Então você tem que colapsar o átomo por meio da observação. Né? Que se você não colapsar, você é só um monte de coisa fervilhando, um monte de átomo, né? Um enxame de átomo. Mas cada átomo está no seu ritmo, na sua frequência, na sua vibração, como disse Nikola Tesla. Né? Tudo é energia, vibração e frequência. Se quiser entender o mundo, tem que entender por aí, 3, 6 e 9. Isso aí eu também vou falar disso depois, né? Então, todo mundo sabe que os compostos, né? Aqui, ó, aqui seria o todo, né? Usando os elementos primordiais, né? O que são esses elementos primordiais que ele usou para criar essa realidade? Ele usou o fogo, a água, a terra, o ar, né, o éter. Então, compôs nós. Nós temos todos os materiais que tem nas estrelas, está dentro de nós. É o mesmo produto. Tá entendendo? É por isso que a gente vê esse padrão se repetindo. Né? O pessoal lá da EDL sabe disso, porque o pessoal da EDL é perito nisso. Né? Que eles entendem lá os padrões de 7, de 12, né? 7 notas, 7 dias, 7 pecados capitais, 7 camadas no átomo, né? 7 arcontes, aliás, 7 arcanjos, 7 príncipe do inferno, 7 portões do inferno, tudo tem 7. 7. Com esses 7 você vai misturando 7 cores do arco-íris, tá entendendo? Então esse 12, né, tudo se transforma em 12. Você tem 7 notas, aí com 5 sustenido dá 12. Aí você tem 12 discípulos, 12 meses, 12 signos. Tá entendendo? Rapaz, aí essa alquimia sempre vai estar se tecendo por meio desse padrão. Não tem como fugir dele. Não tem como. Entendeu? Qualquer lugar vai ter som. Vai ter língua, vai ter frequência, vai ter vibração. Então vai ter as mesmas emoções, porque as emoções são o quê? São frequência. Então cada cor, né, é uma frequência que vibra, né, de um jeito. E essa cor representa uma emoção. Então tem várias emoções. Se eu misturar uma emoção com a outra, sai outra. Então se eu misturo uma cor com a outra, não dá outra? É do mesmo jeito, é o mesmo padrão. Se eu pego uma nota e junto com outra, eu vou criando uma melodia, eu vou criando uma música. Então assim vai surgir na vida. Então tudo é esse tecido, né, que a geometria sagrada explica muito bem, né, que as coisas vai se misturando, vai se mantendo pela consistência dos padrões já formados, já criados, já estão aí. Ou seja, quando você veio para esse mundo, isso já existia. Quem foi que ensinou o passarinho a cantar? Ele aprendeu a cantar? Ele teve uma aula de canto do passarinho para aprender a cantar como um bom passarinho? Não. Por que foi que ensinou ele a voar? Quem é que ensinou esses padrão? Tá entendendo? Como é que você aprendeu a falar? Entendeu? A sua mente já tem. Como é que eu sei quando eu escuto a nota dó? Como é que eu sei que é dó? Tá lá dentro da minha mente já. Quando eu olho para a cor vermelha, como é que eu sei que aquilo é vermelho? Porque essa cor já está lá dentro de mim, já está tudo programado, já está tudo dentro dessa mente aqui. Então os adapas, né, eles também têm um cérebro, então eles também conseguem ver as mesmas coisas, conseguem deduzir os gostos, sabores, tal, tal. Mas eles não têm alma. Eles são morto-vivo, entendeu? Só estão vivos porque estão mortos e estão mortos porque são vivos. Eles são morto-vivos, são um zumbi, fica por aí perambulando, sabe? Então tem uma raça de humano aí que veio dessa linhagem aí e continua vazio. Tanto que os Adapa era chamado pelos Anunnaki de os vazios. Enquanto que os adâmicos, né, que contêm a centelha dos aions, eles são chamados de reluzentes. Reluzentes. Então é muito importante, gente, isso, sabe? As pessoas não se dão conta por exemplo, você vê lá um cara um pai que estrupou a sua própria filha, de um bebezinho de não sei quanto
quantos meses? E aí você diz, nossa, como o ser humano é capaz disso, gente? Meu Deus, como é que um ser humano é capaz de matar um animal desse jeito? Ou de fazer isso com uma criança? Ou isso com... Porque essas pessoas aí, gente, elas não têm alma. Elas são zumbi, entendeu? Elas estão só ali frevilhando por emoções, entendeu? Elas estão indo pelo instinto, são muito parecidos com os animais. Os adapas já vieram dos animais, eles vieram do macaco. Então eles não podem ver banana, que eles querem banana, eles vão matar por banana, tá entendendo? Então eles só querem isso, eles veem uma mulher ali rebolando, então eles já vão lá cheirar o rabo dela. Eles já querem isso, sabe? Eles só agem pelos pulsos emocionais, os instintos que estão programados dentro deles. Então não tem uma alma guiando essa mente, não. O que está guiando é os pulsos. Então ele está aqui caladão, aí uma pessoa cai, ele ele reage, tá entendendo? Já uma pessoa que tem alma, né? Cai uma velhinha ali, ele, meu Deus senhora, tudo bem? A senhora se machucou? Deixa eu lhe ajudar. Tá entendendo? Os impulsos são diferentes, as reações são diferentes. Quem tem alma não vai rir. Depois é que ele vai rir, né? Ele ajuda a pessoa, se a pessoa estiver rindo, meu Deus, eu caí. A pessoa, foi, não foi? Foi engraçado. Mas só tá bem? Tá tudo bem? Tá entendendo? É diferente. Então as pessoas que não têm alma, elas só agem por impulso, ela só quer. Se ela sentiu o cheiro, ela segue o cheiro. Se ela escutou, ela sai repetindo. Entendeu? É igual um papagaio. É por isso que na magia, né, nós temos um símbolo, né, depois você pode pesquisar, mas uma pessoa, né, na teurgia, ela é, ela é um macaco com um papagaio em cima da cabeça, em cima de uma tartaruga. Tá entendendo? Isso é uma pessoa. Isso é uma pessoa. O arquétipo de uma pessoa é um macaco ereto com um papagaio em cima da cabeça, porque fala demais, só repete o que ouve. É tagarela. É macaco porque é ansioso, é agitado, mas não sai do lugar, está em cima de uma tartaruga. A vida dele é só repetição, é só aquele passo da tartaruga. Tá entendendo? Ele não cocria, não faz nada da vida, só tá aí parasitando. Tá entendendo? Graças a Deus tem emprego aí para esses escravos, né? Porque senão eles, quando eles não têm nada para fazer, eles se perturbam. Aí eles precisam comer e aí perderam o emprego, o que, é que eles vão fazer? Vão roubar, vão matar, vão assaltar. Tá entendendo? A ideia que eles têm é essa, porque eles não têm alma. Entendeu? Eles só pensam na barriga. Então eles são os descendentes dos adaptos. Então eu já estou julgando mesmo aqui, que é para vocês saberem, porque eu não tenho um papo com um ateu, entendeu? Com esse pessoal assim não, entendeu? Que isso aí é lixo para mim, entendeu? Eu não gosto disso, tá entendendo? Então assim, as pessoas que não têm capacidade de diluir o a espiritualidade, de entender a vida, de entender os mecanismos que estão por trás da matéria, da existência, essa pessoa é burra, tá entendendo? Porque todo cientista que se preze, o Albert Einstein, todas as pessoas foram atrás de Deus. E em busca de Deus, eles acharam a ciência, descobriram a ciência. Então é linda a ciência, eu amo ciência, gente. Eu amo ciência, alquimia, a física quântica, tá entendendo? Agora o ateu, não sei quem, o à toa, esses povo aí que não tá nem aí, que só quer saber de estar dançando, rebolando, agindo por impulso, isso é tudo adapa, gente. É tudo adapa. Sinto muito, tá bom? Sinto muito lhe dizer. Mas se você tiver, de fato, alguma essência dentro de você, busque Cristo, entendeu? Busque, né, se descobrir, né, para saber, entendeu? Da onde você vem, para onde você vai, tá? Porque justamente quem tem alma sabe da onde veio, ele sabe qual é a missão dele, o que está fazendo aqui, e ele sabe para onde vai. Então, se você anda perdidão na vida, eu não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou, não sei para não sei o que, papapá, aí tem preguiça de ir buscar, tem preguiça de fazer um check-up, né, para saber se tem alma ainda dentro de você, né? Porque um resquício de alma tem. Todo mundo tem, até os Adapa tem um resquício de alma. Por quê? Por que eu sei que tem? Porque quando os anjos caíram, pegaram os adâmicos para criar os Anunnaki, foi dentro dos Anunnaki a centelha. Entendeu? Então eles têm a centelha ali de Adão dentro deles também. Né? Eles têm a energia do anjo, né? Espiritual do anjo, e tem a centelha da alma. É por isso que os Anunnaki são bem instruídos, são bem tal. É um povo que tem uma missão aí de escravizar. Eles têm o propósito dele errado, mas tem. E quando eles tiraram o sangue deles e botaram dentro dos macacos lá, eles criaram os seres lá com essas almas também. Então ficou um pouquinho. Então tem. A pessoa pode desenvolver a alma, porque a alma é como uma semente que desenvolve.
Quanto mais espiritualidade você vai tendo, mais expandida ela é. Tá entendendo? Então, infelizmente, quando a pessoa nega a existência, nega Deus, nega isso, significa que o nível de alma dela tá zero, tá diminuindo, tá se apagando. Quando se apagar a alma, só o que vai agir é a mente. Aí a mente ela tem uma identidade, né, uma persona chamada ego, né? E esse ego começa a controlar a vida da pessoa em tudo. Tudo que a pessoa faz é por egoísmo. Então a pessoa não pode ver uma mulher bonita que quer pegar ela, não pode ver uma criança que já quer abusar, não pode ver uma comida que quer roubar, não pode ver dinheiro que já, entendeu? Tudo a pessoa só vai agir pela necessidade do aqui, do agora, que ela quer isso, pá, 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 que ela está sem alma. Então o pensamento dela é essa. Então a pessoa quando tem alma, não, ela vai construir, vai cocriar, ela vai pensar, ela pode até pensar errado, ela pode até desejar a mulher do próximo. Mas ela vai, a alma dela diz, não, cara, não faça uma coisa dessa não, porque eu não queria que alguém fizesse isso comigo, né? Eu não gostaria que ninguém mexesse com a minha mulher, porque eu vou mexer com a mulher do cara, tá doida? Já o sem alma não, sem alma ele, ó, caiu na rede é peixe. Mesmo que isso custe a vida dele, porque ele nem para ter discernimento para pensar no que vai resultar depois, tá entendendo? Porque é o que acontece, né? Então a pessoa sem alma é muito fácil de identificar. Hoje em dia eu identifico muito rápido, porque depois que você também tem um certo nível de conhecimento, você começa a fazer leitura áurica, você começa a ver a aura das pessoas. Então você vê, por exemplo, eu vejo que os sem alma, eles não brilham, não têm aura. É muito, eles têm um chakra às vezes que tem uma luzinha. É incrível. É por isso que lá no livro das tabuinhas sumérias, você pode pesquisar no YouTube, pode pesquisar no Google aí. Entendeu? Os adâmicos eram chamados de os reluzentes. Aqueles tinham luz. Entendeu? Eles reluziam, tinham aura. Então era muito fácil achar adâmico, porque eles já emitiam um certo brilho e os Anunnaki conseguiam pegar eles, caçar eles. Tá entendendo? Depois eles tiveram que viver ocultos. É por isso que magos, né, pessoas teurgas que são adâmicas, eles têm escolas iniciáticas, essas questões assim, porque eles não podem estar brilhando todo o tempo. Se eles brilham, atrai inseto, entendeu? Então é terrível. E já quando eles estão no habitat deles, eles são luz, irradia luz para todo mundo, e todo mundo se alimenta daquela luz e vai se interagindo com a luz, e a luz vai sendo mais luz ainda, né? Isso é que é bom. Mas eu só estou falando assim, ó, você que é crente, né? Que é de uma igrejinha qualquer aí, do Malafaia, sei lá quem, né? Pare de ficar discutindo com o ateu, cara. Pare de ficar tentando dizer para ateu que as coisas é assim, que as coisas é assada, que ele sabe o que o ateu faz quando tu dá uma resposta bonita? Ele bota logo lá um stickzinho lá, né? Você acredita em fantasia, cara. Cai na real. Você já viu? Você já discutiu com ateu, cara? Eu já entrei em mais de 1000 grupos de ateu americano, de tudo que é lugar do mundo, cara. Para debater com os caras, eles não debatem. Tem 4 tipos de ateu. Vou dizer aqui para vocês. Ó, tem 4 tipos de ateu que eu deduzi, que eu vi que tem. Por isso que às vezes vale a pena conversar com alguém, porque às vezes o cara é um ateu traumatizado. É um cara que estava na religião, buscando Deus, tentando isso. Ou seja, o cara tem alma, o cara é do bem. Mas aí o pastor safado lá comeu a mulher dele. Aí ele revoltado saiu da igreja e começou a meter pau em Deus, tá entendendo? E na Bíblia. Porque ele se desengraçou com tudo, né? Mas a culpa é do pastor lá que fez ele tropeçar. Por isso que Cristo disse que é melhor a pessoa amarrar um amó, né? Dessas que o burro leva, né? Que faz moer, amarra no seu pescoço e joga no mar, do que fazer um desses tropeçar. Então essas pessoas que viraram ateu por conta das atitudes erradas dos outros, dos pastores, né? Então esses pastores estão fodidos, entendeu? Estão fodidos. O pecado deles é grande. O que vai acontecer com eles é que eles vão ficar reencarnando aí, que é só isso que sobra, né? Então o ateu, né? Você pode conversar para descobrir qual é o tipo de ateu. Então, se for um ateu traumatizado, é um ateu que estava na igreja, foi abusado quando era criança, ou então ele é um ateu porque, né, teve alguma perseguição dentro da igreja, ele saiu com raiva da igreja, automaticamente ele liga a igreja com Deus, com Cristo, com a Bíblia. Então ele condena tudo isso aí. Mas se você conseguir mudar ali a forma de pensar dele, ele entender, né, que a evolução não acontece de ir para a igreja, ela acontece pelo seu desenvolvimento interno, né? Então você tem que edificar, né, o que a Bíblia ensina é a edificação do templo do Espírito. O templo do Espírito é seu corpo, né? Cristo dizia, olha, eu derrubo esse templo, em 3 dias eu ergo ele.
Então, os pessoal, esse templo foi construído em 40 anos e tu vai reerguer ele em 3 dias. Ele estava falando do corpo dele. Então, a Bíblia toda está lá, né? O templo do Espírito Santo é o corpo é a mente, né? Então você tem que edificar a mente, né? Alinhar a sua mente, equilibrar ela, né? Triângulo para cima, triângulo para baixo, deixar tudo equilibrado. Esse é o hexagrama, né? A consciência. Aí a sua mente começa a atuar pela alma, né? E não pelo ego, porque o ego ele vai querer sempre estar tirando os outros ou querendo ser mais do que os outros. O ego é que guia a humanidade, né? Por isso que as pessoas são ambiciosas, gananciosas e para estar no topo elas pisam nas outras. É o ego que está sempre inflado, 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 tá entendendo? Então, se você está sendo guiado pelo ego, a chance de você perder a sua alma é muito grande. Agora, se você edifica sua mente, você limpa seu corpo, porque você tem que limpar seu corpo está sujo, está poluído, você come um monte de coisa química, isso aqui, você tem que estar todo tempo fazendo jejum para estar limpando seu corpo, para as energias fluir nas nandis, né, nos chakras, para a sua alma poder se expressar. Então, quando você começar a se expressar pela alma, tudo vai ser muito mais fácil na vida para você. O dinheiro, a felicidade, a riqueza, a prosperidade, a abundância, sabe? O mundo vai ser belo, você vai ver beleza no mundo, você vai estar bem sintonizado, porque vai estar sintonizado por uma alma equilibrada, dentro de um templo todo equilibrado. Então é isso aí que eu trabalho, né? Dentro do caminho que eu ensino é a pessoa edificar seu templo. Sem a edificação do templo, você não recebe nada. Não recebe o Espírito Santo, não recebe revelação, não recebe porra nenhuma. Tá? Você fica boiando e aí fica se virando um comedor de livro. Aí você come livro, livro, livro. Cara, eu estudei 500 livros, eu não vi sobre esse assunto não que tu tá falando. Assim, tipo assim, eu sou formado, sabe, eu sou PhD, eu sou não sei o que, discordo de você, sabe, eu sou muito bambambam, eu tenho um ensino superior. É isso aí que você vai encontrar na vida, entendeu? Esse tipo de gente aí. Quando você é da alma, você tem bagagem de conhecimento, cara, e você doa esse conhecimento, sabe? Jesus disse: há mais felicidade em dar do que há em receber. Você é mais feliz quando você está dando, né? Doando-se, tentando agradar, do que só querendo tirar dos outros, só pegar, ser agradado. Então você tem que ser servo, você tem que ser servo da alma, um guerreiro da luz. Você tem que servir a humanidade ao propósito dela. Então você tem que esclarecer as coisas, os pontos, para essas pessoas poderem ser arrebatadas dessa realidade. Mas se elas não forem arrebatadas dessa realidade, beleza, elas ficam aqui mesmo. Tá? O próprio Javé já estruturou o Holândia SA para poder preservar as almas até elas amadurecer. Então você fica reencarnando aí, né? Vida após vida, fica aqui nessa esfera de Malkuth, mas pode ir para a esfera de cima, para outra esfera, para outra, depende. As outras esferas são mundos melhores, iguais a esse, só que são qualidade de vida melhor, entendeu? Tudo é sintonia. Tem até gente de lá que já veio para cá, desses outras esferas que já vieram para cá. Tesla, por exemplo, é de uma esfera acima, bem evoluída. Lá onde Tesla morava, os carros voam, sabe? A terra toda parece a Suíça, é tudo lindo, tem tecnologia para tudo. É igual a Elysium ali, sabe naquele filme Elysium? Sabe, você entra nas câmaras lá, né, tem os robôs lá, os arcturianos, que eles colocam você lá e cura você já sai curado. Isso se tiver alguma doença, tá? Eles têm reparação celular, de tudo. Você tem uma vida eterna lá, muito boa. Só que lá, se eu der um tiro em você, você morre. Porque lá tem a dualidade ainda, né? Então a morte ainda existe. Entendeu? Só que lá o conceito de vida é outro, não é como aqui, que aqui é mais denso, aqui em Malkuth é coisa densa, se você não trabalhar, você não comer, você morre de fome. Então lá não, lá eles não precisam estar lutando por comida, já traçaram tudo direitinho, né? Tem toda uma... Mas tem as esferas superiores, são mundos melhores do que esse. Agora tem os mundos inferiores também que você pode ir para lá. Ai, gente, desculpa, meu Deus do céu, desculpa. Vocês podem até usar isso aí como meme se quiser. Mas eu não vou editar. Então o que é que acontece? Existem mundos inferiores, né? Os mundos inferiores também têm lá seus perrengues, né? Por exemplo, no Espiritismo você ouve falar ali de Quiron, né? Que é um mundo tão primitivo, né? Que as pessoas lá é tipo Nerdental, né? Selvagem, ou seja, é o mundo dos Adapa, tá entendendo? Então, lá você sofre, tem feras, então lá a coisa é sobrevivência mesmo. Lá o cara que é uma mulher dá-lhe logo uma paulada na cabeça e leva, igual aqueles continhos de Homem da Caverna, tá entendendo?
Então nós saímos daquilo para estar aqui, por isso temos lembranças de lá, tá entendendo? Então nós viemos subindo essas esferas. E cada esfera ela tem um deus, ela tem um arconte que domina a esfera, né? Porque essa esfera é como, eu vou explicar isso depois para vocês também, que já está dando muito tempo, né? É um vai e vem danado, tá entendendo? É um vai e vem danado. E você fica num vai e vem danado aqui, né? Que você pode reencarnar aqui mesmo, depende da sua sintonia. Agora, se você for uma praga de humano que não presta pra nada, arriscar você nascer lá no pior dos infernos, noutra esfera lá, sabe? Mas se você for uma pessoa super evoluída, tipo, você não se encaixa nem nesse mundo aqui, é de certo que você vai para o mundo de cima, né? Que é o mundo aí que os próprios Daquilanos, né, lá do Instituto Dáquila, falam, os dimensionais, né? São pessoas, tem as 49 raças. Ei, bote 49, tem muito mais, tá entendendo? Tem muito mais. Tá? E eles vêm aqui, né? Então você tem que saber quem é quem também, porque tem humano lá de esferas superiores, né, que são dimensionais, que eles atravessam a dimensão para vir para cá, né? Aqui no meu próprio livro aqui, né, eu tenho essa imagem aqui do site, ó, por exemplo, você vê o ser humanozinho aqui em cima dessa montanha, aí você vê a nave vindo ali de um buraco, né? Então passou para essa realidade essa nave. Então aqui tem dentro tem um humano aqui, um acho que tá cheirando a vida, sabe? Um acho que tá cheirando. E aí ele pega, ele traz comunicação especial, né? Por exemplo, o ET Bilu, né? Vamos dizer, o ET Bilu pode ser um dimensional, sim, uma pessoa evoluída que evoluiu para morar nas realidades sutis das esferas de cima, que está aqui para cuidar da transição dos que vão para lá, né? Dos que vão para lá também, porque merecem ir para lá, de todo o coração merece, porque evoluíram mesmo, né? Para ir para lá. Eles não vão para esferas de baixo. Já tem os humanos que não vão e vão para esferas até pior. E outros vão continuar reencarnando aqui, né? Só que muda. Às vezes, por exemplo, você mora no Acre, morre lá, pode nascer lá na Suíça, de repente morrer lá e nascer na África, tal. Depende do que você fez também. Aí tem os 7 planos sutis, né, que você vai passando para saber, entendeu, o seu julgamento. Se você é uma pessoa que vai ficar aqui, ou se vai para a esfera superior ou para a esfera superior. Tudo isso aí, cara, é a roda da samsara. É um mecanismo muito louco e quem administra isso é os arcontes. Então os arcontes não são essas baboseiras que ficam falando na internet, que ficam falando aí, ai, os arcontes ficam sugando a sua energia, que não sei o que você está numa Matrix e não sei o que, não sei o que, porque os arcontes sabe de nada dos arcontes ainda. Do mesmo jeito, tem arconte do bem e tem arconte mal. Por quê? Porque o todo, ele é o bem e ele é o mal. O conhecimento do que é bom e do que é mal pertence ao todo. Eva queria saber o que Deus sabia. Ela queria, ela queria que os olhos dela se abrissem e ela fosse como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Então ela fez isso. Tá entendendo? Só que ela não entendeu esse processo todo. E também tem um porquê que essa realidade existe. Por que ela foi criada? A gente já sabe que tem a ver com Adão e Eva. Né? Que Adão e Eva moravam noutra realidade, fora do cubo. Morava lá em Etzirá e caíram para cá. Isso eu falo no livro, debulho bem devagarinho, direitinho, tal. Você vai crescendo, evoluindo conforme vai lendo também. E fiz o canal para explicando aqui para os mais doidos, né? Que já são mais acelerados, já tem ansiedade para aprender também, já vai vir para cá logo direto e pronto. Eu peguei os 6 livros, juntei eles e coloquei aqui nesse livrão aí, ó. Então quem não quiser ficar comprando livro por livro, compra logo esse livrão aí, ó. Deu 2.800 páginas aí para você ler. Já pega ele, vai comendo aí. Entendeu? Se quiser comprar impresso, acho que não deu não para fazer impresso porque ele é muito grande. Eu acho que no Clube dos Autores deu, mas deu muito caro, deu mais de 200 euros. É caro. Aí tem os demais livros. Os demais livros eu vou fazer no próximo vídeo para falar para vocês. Vamos finalizar por aqui porque tá demais. Como diz a minha mulher, eu falo feito doido. Tchau. Olha, curte, se inscreve aí no meu canal, deixa o like, por favor. Preciso desse apoio aí, né, pra gente divulgar isso aqui, né? Que eu tenho um compromisso ainda de ficar bilionário esse ano aqui e eu preciso de você, que você me ajude. Tá entendendo? A menos que você não queira ser amigo de um bilionário, né? Aí o problema é seu. Mas se você for um cara que me ajudar, isso aqui, tal, você pode ter certeza. Você se escorar nessa árvore aqui, você vai ter sombra, mano. Que eu sou assim, cara. Eu sou assim. Então, quem sabe na festa de casamento eu te convido aí. Vamos, se aproxima de mim, né? Eu tenho um grupo também lá do Telegram, né? Você pode acessar lá, tá na BIOS aí,
do canal. Acho que eu coloquei, se eu não coloquei eu vou colocar. Mas tá lá, acessa lá. O site eu vou lançar mesmo, vou comprar o domínio, né? Já decidi mesmo, porque né, quem me pediu para fazer esse site, esse canal foi os meus leitores já, né? Eu, graças a Deus já estou vendendo alguns livrozinhos, né? Eu não tô rico não, mas eu já tive um sucessinho bom. O primeiro livro que eu vendi foi um americano que comprou na Amazon. Eu fiquei muito feliz, eu de caramba, mano. E aí lá na Amazon eles traduzem, né? Então, poxa, eu fiquei muito animado. Mas eu já sabia que ia colher isso, né, gente? Porque eu plantei isso, eu vou esperar colher o quê, né? Vou fazer um livro para não ser lido? Nunca ser comprado? Porra, é essa, tá doido? Então, vai acontecer muita coisa aí, sim, né? E tamo junto. Aí, e outra, eu vou falar para vocês que eu tô criando uma empresa chamada Cubo Comics, né? Tá até lá no início do site. Porque como eu tive muita dor de cabeça para lançar livro, isso aquilo que eu fiz tudo na marra, mano. Eu não sei mexer em nada de computador assim não, sabe? Eu não sou expert. E você diagramar livro para postar na Amazon, vai fazer para você ver a dor de cabeça. Então, ou você paga logo para ver a coisa, ou então você aprende devagarinho no YouTube e aí vai fazendo. E eu fiz, então vai. Lógico, quando a grana começar a entrar disso, eu vou começar também a melhorar isso. Né? Então eu vou fazer relançar livro com capa dura, sabe? Com brinde, com não sei o que. Né? Eu comprei uma impressora 3D, né? Eu quero fazer uns bonecos, né? Ali, ó. Aqui, ó. Eu comprei uma impressora 3D, eu quero fazer uns bonequinhos dos meus personagens, vou montar uma loja, tem até já aba lá na loja, né? Que eu vou fazer, mas rapaz, eu vou botar cocana, mano. Rapaz, eu vou criar um negócio muito doido. Eu quero fazer os cards, né? Eu tava falando com meu filho que eu quero fazer os cards já pra me entregar, né? Pra quem for assistindo os vídeos, eu já vou entregando um card ali. Né? O cara baixa o card, pode imprimir e guardar, plastificar como coleção, porque depois eu vou lançar a coleção para vender, mas quem já quiser juntar, vai juntando aqui como coleção, vai ser muito legal, né? Então eu estou fazendo os cards, vou colocar eles aí depois, inclusive nesse vídeo que vai ficar agora, não tem card, mas depois eu vou colocar lá para ficar o card. Aí você vai lá, clica, baixa a folhinha, imprime em ótima qualidade, num papel bom, né? Aí guarda o card. Sabe aqueles cardzinhos RPG? Pois eu vou fazer para você ir colecionando, né? E aí, quem juntar isso aí, não, eu consegui a coleção juntando dos vídeos lá no YouTube quando você fazia. Cara, eu vou te dar um presente depois se você chegar para mim com uma coleção dessa montada, pode ter certeza. Mas eu vou disponibilizar depois, compre aí, né, os 200 cards e tal, da saga da 12 esfera, porque eu quero ganhar grana, mano, também, né? Eu não vou ficar também dando de graça conhecimento aqui, né, para ninguém, porque é por isso que eu crio o grupo, né? Justamente para as pessoas ir para lá eu vou, né, a gente vai conversando, a gente vai se entendendo, é igual uma mentoria, o meu grupo é igual uma mentoria, lá você recebe mais até mesmo do que a mentoria muitas vezes, porque eu vou conversando ali com as pessoas, vou conhecendo elas, né? Tem muita gente inteligente, muita gente sábia, experiente, que já passou por muitas situações na vida. E essas pessoas têm muito que ensinar para nós, cara. Então, porra, eu tenho o maior prazer de ter vocês como meus amigos, assim, sabe? As pessoas que estão no Facebook, que me seguem, né? Vocês são demais, cara, assim. Eu gosto demais de vocês. E eu sou uma pessoa que qualifica o cliente, qualifica amigo também, né? Então, eu te conheço lá no Facebook, te chamo para ser meu amigo porque eu gostei de você. E aí, se eu gostar de você, a gente for fazendo amizade, eu te tiro do Facebook e começo a conversar com você lá no Messenger. E nossas mensagens ali vai se estreitando. Aí eu puxo você pro meu WhatsApp. Né? Você passa a ser meu amigo ali no meu WhatsApp. E aí, depois disso, é só a gente se conhecer mesmo, porque nós já somos amigos. Né? Nós só faltamos mesmo se ver para dar um abraço um no outro e tá tudo certo. Porque quando chega nesse nível aí, nós já somos amigos, né? Mas assim, então todo mundo que está no meu Facebook é meu amigo, eu gosto demais, né? São colegas, são pessoas que eu aprecio os conteúdos ali, senão não estariam ali, né? Tanto que eu não tenho mais. Eu já perdi muitas contas do Facebook, do Instagram, né? Na época da EDL eu tinha um canal, dois canais que eu gostava de repostar as coisas da EDL nesse canal, eu perdi também, o Bob também perdeu muito o canal dele e tal. Não faço parte da EDL, né? Fique claro, não estou chamando ninguém para lá e nem para cá, mas assim, incentivo bastante você ir lá, né, também. Assim como incentivo você ir no Valdo Vieira, né? Vai lá da Gnose Brasil também, né? Vai nos lugares, cara, vai estudar, né? Vai estudar, vai aprender com as pessoas. E outra, não sai acreditando em tudo também não, cara. Não precisa acreditar no meu livro, isso aqui, não ter, tá? Não sai acreditando também na Bíblia não, que a Bíblia tá toda editada, cara, tá?
Eu vou falar isso aí depois no próximo livro. Vamos lá, no próximo vídeo. Então, tchau, valeu, obrigado.